A definição de tríplice coroa no entendimento geral consiste na conquista de 3 campeonatos oficiais dentro de uma mesma temporada, não importando a relevância ou importância da competição. No futebol brasileiro, qualquer clube que levante 3 canecos no mesmo ano comemora uma tríplice coroa, embora isso não queira dizer que seja uma tríplice oficial, já que em muitos países a verdadeira e autêntica tríplice coroa é alcançada pelo clube que comemore os títulos da Liga Nacional, da Copa Nacional e da Copa Continental, feito esse ainda não alcançado por nenhum clube brasileiro. Em 1962 e em 1963, o Santos foi campeão nacional e continental, além de ter levado também o Mundial, só que naquela época não existia a Copa do Brasil. Em 2003, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e campeão do Campeonato Brasileiro, só que naquele ano o clube não disputou a Copa Libertadores. Em 2019, o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores, só que na Copa do Brasil parou nas quartas de final. Já em 2020, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro terminou apenas na 7ª posição. Por conta da alta demanda de jogos em nosso calendário, se torna bastante difícil de algum clube alcançar esse inédito feito. E enquanto isso não acontece, os clubes que venceram 3 ou mais campeonatos em um mesmo ano, incluindo na grande maioria das vezes um estadual nas conquistas, pode ostentar a sua tríplice ou quádrupla coroa. Embora no futebol brasileiro não exista nenhum caso, na Europa são 7 os clubes que já alcançaram a façanha de ganhar os 3 principais campeonatos disputados na temporada. E nesse vídeo você vai conhecer quais foram esses clubes e quando e como isso aconteceu. O primeiro clube a ganhar a autêntica tríplice coroa foi o Celtic da Escócia na temporada 66-67, com o primeiro título conquistado sendo o da Copa da Escócia sobre o Aberdeen. Na final de jogo único, o clube de Glasgow derrotou o adversário por 2-0 no dia 29 de abril. Posteriormente, foi a vez de conquistar a Liga Escocesa, ao terminar com 3 pontos de vantagem na tabela sobre o arquirrival, o Rangers. E por fim, o título da Liga dos Campeões, ganho sobre a Internazionale de Milão no Estádio Nacional de Jamor, em Lisboa. A orelhuda veio com uma vitória de virada por 2-1 sobre os italianos no dia 25 de maio. O comandante em todas as conquistas foi Jock Stein. Na temporada 71-72, o Ajax repetiu o feito do Celtic e conquistou a tríplice coroa ao vencer os 3 principais campeonatos que disputou. O primeiro foi o da Copa da Holanda, ganho sobre o Den Haag, com o título sendo confirmado após derrotar o adversário por 3-2 no dia 11 de maio. Na Eredivisie, o Ajax passou o carro, conquistando o título com algumas rodadas de antecedência. E em 34 jornadas, o clube venceu 30, empatou 3 e perdeu apenas um jogo. Já na Liga dos Campeões, a final contra a Internazionale de Milão, que curiosamente foi disputada em solo holandês, foi vencida por 2-0, com os 2 gols sendo marcados por Johan Cruyff. De quebra, o clube ainda foi campeão do Mundial Interclubes sobre o Independiente, fechando o ano de 1972 com chave de ouro. Na Holanda, não foi só o Ajax que conquistou a tríplice coroa, com o arquirrival PSV Eindhoven também alcançando essa glória na temporada 87-88. A primeira conquista foi a da Copa da Holanda, ganha sobre o Roda JC no dia 12 de maio, com o placar final terminando em 3-2. No campeonato holandês, o título foi ganho com sobras, ao terminar com 9 pontos de vantagem na tabela sobre o segundo colocado, o Ajax. Na Liga dos Campeões, a grande final contra o Benfica foi disputada em Stuttgart, na Alemanha, e depois do 0-0 no tempo normal, o título só foi confirmado na disputa de pênaltis, com o PSV convertendo 6 cobranças contra 5 dos portugueses. Na época, o comandante do PSV era Guus Hiddink. Em 1999, o Manchester United conquistou a sua única tríplice coroa e também a única do futebol inglês até então, com o primeiro título sendo o da Premier League, conquistado com somente 1 ponto de vantagem na tabela sobre o segundo colocado, o Arsenal. Posteriormente, a Copa da Inglaterra, também chamada de FA Cup, foi o título conquistado, e na final o time de Alex Ferguson derrotou o Newcastle por 2-0. 4 dias após ganhar a FA Cup, o Manchester disputou a final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique e, protagonizando a maior virada de todos os tempos da competição, o clube conquistou o título após vencer por 2-1, com os 2 gols saindo nos acréscimos do segundo tempo. Ainda em 99, o clube fechou o ano com a conquista do Mundial Interclubes sobre o Palmeiras. Foi
Foi somente 10 anos depois do Manchester conquistar a tríplice coroa que outro clube repetiu a façanha de ganhar a Liga Nacional, a Copa Nacional e a Copa Continental em solo europeu, e esse clube foi o Barcelona de Pep Guardiola. O primeiro dos 3 títulos foi o da Copa do Rei, conquistado sobre o Atlético Bilbao, com direito a uma goleada de 4-1 na grande final. Depois, o campeonato espanhol foi abocanhado com 3 rodadas de antecedência, e na pontuação final, o Barça ficou 9 pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid. Já a Liga dos Campeões foi ganha sobre o Manchester United no Estádio Olímpico de Roma, e o placar final foi de 2-0, em gols de Messi e Eto'o. O clube ainda conquistaria mais 3 títulos no ano de 2009, sendo eles o da Supercopa da UEFA, o da Supercopa da Espanha e o do Mundial de Clubes, fechando aquele incrível ano conquistando todos os campeonatos que disputou. Após o Barcelona fazer história na temporada 2008-2009, conquistando a primeira tríplice coroa do futebol espanhol, a Internacional na temporada seguinte também se tornou pioneiro no futebol italiano, ao conquistar a primeira e até hoje única tríplice coroa de um clube no país. O primeiro dos 3 títulos foi o da Copa da Itália, ganha sobre a Roma no dia 5 de maio, após vitória de 1-0. Depois, o campeonato italiano foi conquistado, terminando com apenas 2 pontos de vantagem na tabela sobre o vice-campeão, a Roma. E por fim, a Champions League no dia 22 de maio no Santiago Bernabéu contra o Bayern de Munique foi o título que fechou a tríplice coroa, e o placar do jogo foi de 2-0, com 2 gols do argentino Diego Milito. O comandante no triplete foi José Mourinho, e ainda em 2010, o clube conquistou a Supercopa da Itália e o Mundial de Clubes, mas com Rafa Benítez no comando. Após Barcelona e Internacional se tornarem os únicos de seus países a alcançarem a tríplice coroa, foi a vez do Bayern de Munique se tornar o primeiro e até hoje o único alemão a alcançar o feito. Foi na temporada 2012-2013, sob o comando de Jupp Heynckes, que o clube venceu as 3 principais competições que disputou na temporada, começando pela Copa da Alemanha, ganha sobre o Stuttgart com uma vitória de 3-2. Na Bundesliga, o clube liderou de ponta a ponta, terminando com incríveis 25 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund. Na Liga dos Campeões, a final, que inclusive foi contra o Dortmund, foi ganha após vitória de 2-1, e o estádio que sediou o duelo foi de Wembley, em Londres. Após a Champions, Jupp Heynckes anunciou a sua aposentadoria e deu lugar a Pep Guardiola, que ainda em 2013 conquistou os títulos da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes com os bávaros. Seis temporadas depois de ganhar não só a tríplice coroa europeia, mas também a sextupla no geral, conquistando todos os campeonatos que disputou, o Barcelona conseguiu novamente o triplet, e na época o comandante nas conquistas foi Luís Henrique. Contando com o entrosado trio de ataque formado por Messi, Neymar e Luís Suárez, o primeiro título foi o do Campeonato Espanhol, vencido após terminar com apenas 2 pontos de vantagem na tabela sobre o segundo colocado, o Real Madrid. Posteriormente, o título da Copa do Rei foi a taça abocanhada, e na final o Barcelona derrotou o Atlético Bilbao por 3-1. 3-1 também foi o placar da decisão da Liga dos Campeões contra a Juventus, e o estádio que sediou o confronto foi o Olímpico de Berlim. Ainda em 2015, o Barcelona conquistou os títulos da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes. E o último clube a alcançar o triplet, ganhando a Copa Nacional, a Liga Nacional e a Copa Continental, foi o Bayern de Munique na temporada 2019-2020. Aliás, o clube ganhou mesmo foi tudo o que disputou, repetindo o histórico feito do Barcelona da temporada 2008-2009, quando ganhou a sextupla coroa. A Copa da Alemanha foi vencida sobre o Bayer Leverkusen no dia 4 de julho, com uma vitória de 4-2. Na Bundesliga, o clube terminou com 13 pontos à frente do segundo colocado, o quase sempre Borussia Dortmund. Já na Liga dos Campeões, que teve sua final disputada no dia 23 de agosto no Estádio da Luz, em Portugal, o adversário derrotado por 1-0 foi o Paris Saint-Germain de Neymar. O comandante na fenomenal temporada foi Hans Flick. E aí, quem você acha que vai ser o próximo clube a alcançar a autêntica tríplice coroa no futebol europeu? Não esqueça de curtir o vídeo e de comentar.